Justiça das aflições. Somente na vida futura podem efetivar-se as compensações que Jesus promete aos filhos da terra. Sem a certeza do futuro, estas máximas seriam contrassensos, mas ainda seria um engodo. Mesmo com essa certeza, dificilmente se compreende a conveniência de sofrer para ser feliz. Dizem, para se ter maior mérito, mas então pergunta-se, por que sofrem uns mais do que os outros? Porque nascem uns na miséria e outros na opulência, sem coisa alguma haverem feito que justifique essas posições? Porque uns nada conseguem, ao passo que a outros tudo parece sorrir? Todavia, o que ainda menos se compreende é que os bens e os males sejam tão desigualmente repartidos entre o vício e a virtude, e que os homens virtuosos sofram ao lado dos maus que prosperam. A fé no futuro pode consolar e infundir paciência, mas não explica essas anomalias que parecem desmentir a justiça de Deus. Com esse carinho que somos recebidos na casa, vamos também receber o nosso irmão Ademar, que periodicamente, tem estado conosco, abrilhantando com as suas reflexões a respeito do Evangelho. Então, que a gente possa acompanhá-lo nas explicações, nas orientações e ao mesmo tempo, oportunizá-lo com os nossos melhores sentimentos. Esse é o nosso propósito da noite. Então, Ademar, vou só levar o microfone para você mais próximo, tá? Não precisa assustar não, que eu sei levitar, qualquer coisa. Deixa eu abrir aqui, se abre aqui atrás. Abrir, eu vou dar uma virada. Que aí eu acompanho, está tudo certo. A gente tem o costume de filmar, porque a gente tem colocado no YouTube, que é Ademar Schúfalo Filho. Nós já estamos com 40 palestrinhas lá filmadas e nós estamos com 40 palestrinhas lá já filmadas e para divulgação da doutrina, espírita. A explanação da noite, nós vamos falar um pouquinho do que a gente espera para 2017, o ano que hoje nós estamos iniciando ontem, Normalmente a gente faz uma série de propósitos, no final do ano anterior, uma série de pedidos, a gente às vezes costuma colocar sementinha na carteira de romã, ou uma florzinha na orelha, e a gente vai fazendo um balanço do que nós fizemos no ano passado, o que a gente pretende fazer para esse ano que adentra. Eu tive a honra de fazer agora a primeira explanação do Evangelho do ano, Osmar?
Inclusive eu gostei da sua entrevista hoje lá no CBN, viu? Boa. Mas aí a gente vê e fala, como é que foi o ano passado? O que aconteceu no ano passado? O que de bom e o que de ruim? A gente começa a fazer um balanço e a gente vê que, infelizmente, aparentemente as coisas ruins foram bem maiores, ou em quantidade bem maior do que as coisas boas que possam ter acontecido. Provavelmente, de acordo com as estatísticas, em torno de 50 mil pessoas morreram em acidentes de trânsito no ano de 2016. Aproximadamente 50 mil pessoas foram mortas por homicídio no ano passado. Os índices de suicídio provavelmente chegaram a 14 mil suicídios no ano de 2016, porque no ano de 2012 já estava em torno de 12 mil, subindo de uma forma assustadora. A gente vê os nossos tribunais superiores autorizando o aborto de criança até 3 meses, como se essas crianças não existissem, ou como se elas não tivessem vida ainda. E nós sabemos que a vida se inicia na concepção. A gente vê às vezes uma quantidade assustadora de pessoas que hoje estão começando a ter o mal de Alzheimer. Pessoas jovens, 60, 61, 62 anos, já iniciam com essa doença. A depressão, que pode se considerar o mal do século. Nós do Tocantins, infelizmente, somos a rota do tráfico. Constantemente pessoas estão sendo presas, tráfico de drogas, substâncias entorpecentes, substâncias ilícitas. Agressão nas casas, mais de 10 mil processos da Lei Maria da Penha no estado do Tocantins. Eu não sei se os senhores sabem, eu sou juiz de direito em Porto Nacional e eu estou no plantão do dia 28 de dezembro a 9 de janeiro. Só nesse período, até hoje, que nós estamos no dia 2 de janeiro, do dia 28 ao dia 2, 4 dias, foram mais de 20 problemas que ocorreram de furto, de roubo e de agressão nos lares. As mulheres pedindo para tirar os maridos porque não suportam. Namorados vão na casa da namorada, pegam ela à força e mais de 1 hora surrando a namorada. E ela pedindo para que o afaste dela, porque nem morar junto não moram. E a gente começa a ver esse aparente caos. A gente começa a ver esse panorama, a corrupção, nunca antes, em valores tão estratosféricos e assustadores, que se fizéssemos o cálculo desses valores que são desviados, aplicados na educação e na medicina e na saúde, nós seríamos como o Canadá. Paga-se lá aproximadamente 50% de impostos do que se ganha, mas a educação, a saúde, tudo é público e de primeira qualidade. Aqui nós pagamos também, sem críticas, aproximadamente 40%, mas infelizmente o desvio é muito grande. E a gente começa a ver esse panorama, esse caos, e a gente começa a se perguntar, meu Deus, quando é que será que vai parar isso tudo? Até onde nós vamos? Será que esse ano que adentra vai ser da mesma forma ou vai ser pelo mesmo panorama do ano que se passou? Nós nos assustamos. Nós nos assustamos porque a gente nunca imaginou que pudesse o nosso Brasil chegar nas condições que hoje se encontra. Então nós achamos que nós chegamos ao fundo do poço, mas quando nós chegamos ao fundo do poço, nós notamos que ainda tem um alçapão, que vai mais fundo. Notícias dia a dia, nos jornais, de assaltos, explosões de bancos, mortes prematuras, estupros de crianças de 9 meses, olha o absurdo. É o caos aparente. Porque nós sabemos que Deus está no timão, está no leme,
das nossas vidas e da vida do universo. Mas por que tudo isso? Por que nós chegamos a esse ponto? Por que Deus permitiu que chegássemos a esse ponto? Quais são as perspectivas para que esse ano que se adentra agora melhorar, piorar? Mas a gente começa a notar uma certa, vamos dizer assim, conscientização de todos, inclusive de nós do Judiciário, do Ministério Público, os advogados, o próprio povo, fazendo como que um balanço geral de suas vidas, das nossas vidas ou da vida coletiva, para que possamos tomar novos rumos. Embora isso tudo que tenha ficado para trás, nós notamos que pessoas que nunca, jamais pensaram que pudessem ser presas, estão indo para as cadeias. Valores que eram desviados às vezes, inadvertidamente, sem que ninguém descobrisse, hoje se descobrem, se faz a repatriação, se manda para as cadeias e procuram fazer aqueles acordos de leniência com as grandes empresas para que devolvam os dinheiros que eles roubaram. Então, pouco a pouco, nós podemos notar que nós estamos numa crise aguda. Mas essa crise, onde se iniciou? Com quem começou? É culpa de Deus? Não. É a culpa da própria humanidade, infelizmente. Estados Unidos, jovens armados entram nas escolas, matam seus colegas. França e Alemanha, terroristas pegam caminhões, atropelam e matam as pessoas. Boate em Istambul, o rapaz metralhando. Réveillon, numa casa de Campinas. Um marido frustrado, em briga por causa de seu filho ou filha, entra, atira, mata mais de 12 pessoas e fere quase 30, inclusive a sua ex-mulher. O que será isso? Será que, entre aspas, o demônio está solto? Primeiramente, na doutrina espírita nos explica que não existem demônios, e sim espíritos ainda muito endurecidos no mal. Mas nós podemos notar que, embora tudo isso que nós estamos vendo de errado, começa-se a melhorar. E em contrapartida, esse é o caos que nós enxergamos. Mas o bem que está sendo feito. Nunca também na história da humanidade houve tanto bem. Tantas instituições, tantas pessoas procurando fazer a caridade. É o contrabalanço do mal com o bem. Mas por que não aparece tanto o bem que está sendo feito? Porque o bem é tímido, o mal é atrevido. Aquelas pessoas que fazem o mal são atrevidas, elas não têm vergonha, e propagam e gritam aos quatro cantos que, mesmo sendo pegas com valores estratosféricos em suas contas nos exteriores, ainda negam: eu não fiz nada. Mas tudo tem um ponto final, porque para Deus tudo também, Ele dá um limite, porque também nós não podemos ir eternamente. Mas os bens que têm sido feitos para a humanidade, por essas instituições, essas pessoas, quem é que de nós aqui dentro não conhece alguém que trabalha numa instituição, num centro espírita, ou que individualmente faz cestas básicas e entrega? Conhecemos uma senhora que todo o 13º dela, absolutamente todo o seu 13º, ela converte em cestas básicas e distribui para as pessoas carentes. Olha que não é cesta básica simplesinha não, porque ela nos deu 2 para que a gente entregássemos para 2 famílias. E se os senhores virem, a Léia e essa senhora foram colocar essa cesta básica dentro do carro e quase que elas não aguentaram, de fartura. É o bem anônimo. E esse bem precisa ser propalado, esse bem precisa ser falado, precisa ser divulgado, porque todos nós temos o bem dentro da gente. Isso que hoje nós estamos vendo, essas condições adversas em que nós nos encontramos, a própria sociedade, infelizmente, é que tem plantado.
Não todos, mas alguns. Porque a maioria, vamos dizer, esmagadora da humanidade, tem bom coração. Só que são tímidos. E como nós dissemos, o bem é tímido, não aparece. E aí a gente fala, meu Deus, e esse ano novo? O que eu quero desse ano novo? Primeira coisa que eu gostaria de ter era ganhar na Mega Sena. Eu joguei na Mega Sena, mas eu não preciso de ganhar na Mega Sena. Eu tenho tudo. E tenho, graças a Deus, tudo em fartura. Mas é a ambição humana. Jogamos na Mega Sena. Acertamos 3 no bolão. Falei, mais 2, era 24 mil reais. Mas não. Precisa. Não preciso. Mas é a ambição humana, que é inerente a nós mesmos, quando a gente não tem a medida. Porque uma certa ambição, embora essa palavra ambição, ela seja um tanto quanto pejorativa, ela é boa, porque ela faz com que a gente cresça. E uma das ambições que nós temos que trazer para as nossas vidas, nos nossos dias, nesses dias aparentemente caóticos, a ambição de lutar pelo bem. A ambição de transformarmos esse panorama que nesse aparente caos se encontra. Ele se encontra assim porque partiu de alguma individualidade ou de algumas individualidades. Não adianta nós tentarmos educar, não adianta tentarmos fazer lá de fora para dentro. Nós não temos como educar as outras pessoas, nós não temos como educar os habitantes da terra, mas nós podemos nos educar a nós mesmos. E se eu me educo a mim mesmo, me propondo, fazendo um propósito para que esse ano eu possa ser um pouquinho melhor do que eu fui o ano passado, eu consigo, porque eu tenho o poder de querer modificar esse panorama aparentemente caótico. Porque nós todos temos uma alavanca dentro de nós que se chama fé, e essa alavanca nos faz com que nós consigamos, desde que factível, tudo aquilo que nós queremos. Que Jesus dizia, a tua fé te curou. E a nossa fé humana em nós próprios nos curará. Através dessa modificação, dessa luta pela reforma íntima. Porque todos nós somos perfectíveis. Nós aprendemos. A partir do momento que nós passamos para a fase hominal, porque nós já transitamos pelos vários reinos da humanidade, numa trajetória ascendente, e viemos desaguar o reino hominal, e a partir do momento que dentro do reino nominal nós começamos a ter a nossa consciência de nós mesmos e a exercitar o livre-arbítrio, nós passamos a ser responsáveis pelos nossos atos, bons ou maus. Optamos talvez pelo caminho equivocado. Então, nesse momento, é a hora de voltarmos para o caminho certo, porque nós temos a diretriz, o Evangelho de Jesus. Nós temos as explicações e as interpretações desse Evangelho, que algumas vezes foi mal interpretado, ou algumas coisas obscuras, pela doutrina espírita. E nós temos principalmente exemplos na humanidade de pessoas que superaram dificuldades que, pode-se dizer, são inenarráveis, e voltaram a crescer. Nos santos, Santo Agostinho. Santo Agostinho era um jovem que também quase não acreditava em nada. Quando ele viu o sermão de um de seus professores, ele se converteu e se tornou um grande homem na humanidade e, em 1857, ajudou na codificação da doutrina espírita. São Francisco de Assis. Francisco de Assis era um jovem rico, que gostava da vida boa, da boemia, foi para a guerra. E quando ele voltou da guerra, ele voltou com a cabeça completamente mudada. Ele começou a enxergar uma coisa que ele não enxergava: a natureza, os pássaros, os animais, as flores. E ele instantaneamente, o que é muito difícil, se converteu. Dizem que ele é o exemplo vivo de Jesus, que ele é a cópia perfeita do que Jesus foi, em razão do grande amor que esse homem teve, Francisco de Assis. E na história da humanidade, não só eles, católicos,
mas eles foram como que assambarcados pela religião oficial da época, que pegava todas aquelas pessoas que eram excepcionais e as canonizavam como santos. Queimaram Joana d'Arc na França, como bruxa, como herege, como uma pessoa que conversava com suas vozes. E naquela época, em razão da não explicação ou do não conhecimento da mediunidade, do que eram aquelas comunicações, ela foi queimada. Mas não por isso, porque ela estava incomodando a Inglaterra, e ela foi presa. Foi presa e a Inglaterra comprou Joana d'Arc e mandaram que a matassem. Ela foi excomungada pela igreja, mas depois de alguns séculos eles viram que era vantajoso e a canonizaram como santa, Joana d'Arc. Vamos partir para o lado do protestantismo. Os senhores já leram a história de Martim Lutero? Martim Lutero era um monge, um padre da igreja, e ele não concordava com a venda das indulgências. Aí ele fez 95 teses, colocou na porta da igreja em que ele era o padre. Houve a maior confusão. A igreja chegou num ponto que queria matar Martim Lutero, mas ele foi protegido por um príncipe. Esse príncipe conseguiu fazer com que Martim Lutero não morresse, mas esse príncipe também não se converteu ao protestantismo, continuou católico até a morte. E o protestantismo, quando surgiu, não era para criar uma nova religião, uma nova seita, uma nova ideia religiosa, de forma nenhuma. Era para corrigir os erros da igreja, mas não conseguiu. O poder era muito forte. E se vermos a história de Martim Lutero, nós vamos notar o quanto esse homem foi corajoso de enfrentar um poder que nunca, jamais na história da humanidade, no ano de 1500, alguém tinha enfrentado. Ele teve essa coragem. Ele venceu, mas houve um racha, criou-se reforma, uma outra religião. E na história da humanidade nós vamos ver pessoas que estavam praticamente derrotadas e que das cinzas renasceram. Os senhores já ouviram falar de Walt Disney, nos Estados Unidos? Walt Disney foi demitido de um jornal porque disseram que os desenhos dele não tinham o menor fundamento e não tinha nada que prestasse para nada. Walt Disney. Ele passou fome, comeu comida de cachorro, não tinha um lugar para dormir. Ele criou um desenho que ninguém sabe que é dele, e uma das grandes empresas cinematográficas de Hollywood roubou esse desenho. Depois desse, ele criou sua primeira personagem, fora aquele que tinha se roubado, que era o Mickey Mouse. O Walt Disney, nós temos notícia hoje do que é o Império Disney, da Disneylândia. Ele morreu há muitos anos, 63 ou 65. Ele lutou até o fim para conseguir o que ele queria, porque ele acreditava nele. Andrea Bocelli, grande cantor mundial. Andrea Bocelli era um garotinho que estava com um problema na visão. A sua mãe, muito ignorante, não o levou para tratar. Falou, não, se ele vai ficar cego é porque Deus quer, e deixou, e ele ficou cego. Ele estava fazendo direito e ele cantava nos bares de uma cidadezinha da Itália para poder se sustentar e pagar a faculdade. Terminou a faculdade de Direito, exerceu por um ano, foi advogado, mas ele não se deu bem porque a vocação dele é para música. Aí ele começou a estudar e treinar, e o maestro persistentemente 4, 6, 8 horas por dia, e cantava nos bares. Foi descoberto por Pavarotti, persistiu, e hoje nós sabemos o que é Andrea Bocelli. Então a gente vê que na humanidade, vários e vários desses exemplos, eles vão nos sendo trazidos para mostrar, ora, essas crises são passageiras. E quando as crises ocorrem, é para que a gente pare para reflexionar. Porque a crise, por incrível que pareça, esse caos que está acontecendo, para nós vai ser bom. Porque nós estamos nos educando, nós estamos reflexionando. Porque antes, quando estava tudo tão certo, a gente não parava para pensar.
Nós não sentíamos a necessidade de nada, medo de nada, não vivíamos nessa insegurança. Mas a partir desse momento que tem acontecido, nós temos começado a reflexionar: meu Deus, mas o que está errado? E aí nós começamos a pensar na nossa modificação, porque a partir dessa individualidade é que a coletividade vai melhorar, não vai ser agora. Além do que, os Espíritos nos explicam que nós estamos numa fase de transição de mundos de provas e expiações para mundo de regeneração, em que aqueles espíritos que recalcitrarem no mal, que endurecidos não quiserem se modificar, eles vão ser exilados para mundos primitivos. Vão morar nas cavernas, viver com os dinossauros. Leiam o Livro dos Espíritos, que nos explica sobre isso. Leiam o Evangelho segundo o Espiritismo, que fala sobre a progressão dos mundos. E leiam um livro que fala sobre Capela, os exilados de Capela, que vai nos explicar a respeito dessa limpeza que está sendo na Terra. Então nós estamos como que aquelas formiguinhas que, quando se joga o veneno, fica tudo desesperado no seu formigueiro. Por quê? Porque nós estamos numa fase muito complicada, mas isso está fazendo com que a gente se fortaleça. Aqueles que querem se modificar, aqueles que querem ajudar a mudança da humanidade, independentemente disso, porque cada um deve fazer a sua parte. Ora, eu não tenho nada para fazer por ninguém. Francisco Cândido Xavier, o maior exemplo de humildade da história da doutrina espírita, se não da história do mundo. Chico Xavier foi ficou órfão de mãe com 5 anos de idade. A sua mãe desencarnou. Seu pai tinha 9 filhos, o casal tinha 9 filhos, o pai não tinha como cuidar dos 9. 6 ele distribuiu para os parentes. E Chico, entre aspas, por azar, foi para uma tia que era obsediada. Essa tia fazia ele carregar pedras na cabeça com 5 anos de idade. Fazia ele lamber as feridas do seu priminho, porque disseram que lamber ferida era bom para curar, e Chico lambia as feridas. Quando seu pai casou novamente, ele foi levado de volta para casa pela sua mãe amorosa, a segunda mãe. Abriu, levantou a camisinha dele, estava tudo cheio de buraquinhos, de machucados de garfo, porque essa tia furava ele com garfo para o maltratar. Chico chegava num momento de desespero com essa idade de 5 anos, quando ele estava para desanimar da vida. Criança com 5 anos de idade, aparecia para ele sua mãe, Maria e João de Deus, e conversava com ele. Chico teve problemas seríssimos nas suas vidas de saúde e também problemas relacionados ao sexo. Mas como? Sim, porque chega numa determinada idade, os hormônios entram em ebulição, e é da natureza humana, porque o sexo é energia, é uma energia. Agora, fazer sexo é outra coisa, mas a energia sexual, ela que nos movimenta, que nos dá força. Quando nós canalizamos para o lado correto, é uma energia pura que faz com que cresçamos. E Chico estava nessa dificuldade, e falava: meu Deus, o que eu vou fazer? Porque tem desejos, é um ser humano. Emmanuel disse: Chico, você sabia que você é o rei do seu mundo? Ele falou: mas qual o rei do meu mundo? O seu mundo físico. Nós temos mais de 1 trilhão de células no nosso mundo físico, e nós somos o rei desse mundo. Nós somos os senhores desse nosso mundo que segue as emissões do nosso pensamento. Se nosso pensamento, ou se nós estamos felizes, o nosso organismo reage de uma forma saudável. Se nós estamos tristes, de uma forma doentia. E ele diz: conversa com suas células, conversa com os seus súditos, que eles vão te ajudar. E ele conversou, falou: minhas células, vocês sabem que essa minha vida, eu não vim para me casar, eu não vim para ter relação com ninguém, eu vim para trabalhar pela doutrina espírita, a consciência. Então eu gostaria que vocês me ajudassem, por favor, nesse trabalho. Ele falou para o Divaldo Pereira Franco, isso está num livro que o Divaldo dá um depoimento a respeito disso, porque o Divaldo passou por isso, conversou com o Chico que lhe aconselhou.
Naquele momento ele sentiu o calor subindo, e aquela energia toda foi para os seus braços, para a psicografia. Nunca mais sentiu aquela necessidade, porque não era a missão dele. Então a gente vê o tanto que essas pessoas sofreram e conseguiram vencer. Por quê? Porque quiseram. E nós podemos sim mudar o panorama da nossa terra e fazer com que esse ano que se adentra seja diferente, a partir do momento que nós possamos também ser diferentes. Mas o que tem a ver isso com o cristianismo? Primeiro, o que disse Jesus? Façai aos outros o que gostaria que vos fizesse. Nós gostaríamos de ser roubados, de desviar dinheiro da nossa saúde, ou desviarem o nosso dinheiro da saúde para que a gente não tenha quem nos acolha, porque não tem uma anestesia, uma luva? Não. Então a gente não faz ao outro aquilo que a gente não gosta que faz para nós. É o Evangelho de Jesus aplicado no dia a dia. Amai o vosso inimigo. Vos disseram, olho por olho, dente por dente. Essa é uma lição do Levítico, que é do Pentateuco mosaico. Olho por olho, dente por dente. Mas eu vos digo, façai bem aquele que vos quer mal. Se te baterem numa face, dê também a outra. Se te tomarem a túnica, dê também o manto. E se pedirem para que você caminhe 1000 passos, caminhe com ele 2000 passos. Por que Jesus disse isso? Para que a gente fosse covarde? Não. Para que não revide o mal. Porque ele sabia que o mal vai fazer muito mais mal para nós do que para o próximo. Quem de nós já não teve raiva de alguma pessoa e quando nós sentimos essa raiva, esse ódio, nos dói no estômago? Quem de nós que não tem um acesso de raiva e depois que passa, a gente se sente arrebentado? É o ódio. É o ódio, gerando ódio. E qual o melhor antídoto para o ódio? O amor. Por isso Jesus disse, vos disseram, mas eu vos digo, amai o vosso próximo, amai o vosso inimigo. E qual a relação que tem com a doutrina espírita? Porque a doutrina espírita nos explica, através do Evangelho segundo o Espiritismo, que nós espíritas, temos a consciência de que é o cristianismo redivivo. Ela nos explica, através do Evangelho, que não é para nós darmos a cabeça ao inimigo, para que eles possam nos matar, nos bater, não, de forma nenhuma, ao criminoso, é não revidar o mal. Porque se interpretarmos literalmente as escritas sagradas, nós chegaremos ao absurdo de arrancar os nossos braços, se eles forem motivo de escândalo, de arrancar os nossos olhos, se eles forem motivo de escândalo. E a doutrina espírita então nos traz algumas explicações daquilo que nós não entendíamos, porque pessoas sim se flagelavam, pessoas sim furavam seus olhos quando achavam que estavam pecando, se flagelavam, amarravam as suas pernas com uma corda cheia de espinhos para se flagelar. Mas que necessidade tem essa do flagelo para a humanidade? Por que para a humanidade? Porque o próximo nosso é a ponte que nos leva a Deus. Então a gente pode ver que a humanidade, a história da humanidade tem que se aplicar ao cristianismo, que na história da humanidade nós temos que aplicar essa doutrina de Cristo, para que nós possamos ter um ano de alegria, de esperança e de amor. Só o Evangelho de Jesus. Essa é a solução. Então não adianta nós colocarmos essas sementinhas de romã nas nossas carteiras, colocarmos aquela arruda na nossa orelha, se nós não mudarmos as nossas atitudes, porque não adianta nada. O doente, quando ele toma um remédio, mas não se cuida, volta toda a doença de novo. Ora, eu tenho que tomar uma benzetacil a cada 6 meses que eu tenho um problema no braço. Sofri um acidente, perdi as 2 pernas, o braço quase que vai, e o braço começa a inchar e de repente estoura tudo em bolhas. Eu tenho que tomar benzetacil a cada 6 meses. Certo, eu tomo. Ótimo. Só que eu começo a abusar, eu não posso abusar. Aí eu começo a mexer, eu começo a fazer isso. Obviamente que não vai adiantar nada o remédio.
No caso, por exemplo, do passe, a gente vem tomar o passe numa alegria, a gente sai aliviado, mas a gente já sai xingando lá fora, a gente vai para o trânsito, já fica nervoso, não adiantou nada, vai voltar tudo de novo. As pessoas às vezes vêm para um tratamento no centro espírita, o tratamento aqui é espiritual, pela psicologia espírita. Nós não temos médicos nem psicólogos, pode até ter no quadro dos trabalhadores médicos e psicólogos, mas não é um trabalho do centro espírita. Isso é um trabalho de médico e psicólogo nos seus consultórios. Aqui é psicologia espírita. Aí qual é o foco de trabalho da doutrina e da psicologia espírita? A modificação do ser. Então nós tentamos conscientizar as pessoas do potencial que elas têm dentro delas para que o ano seja um ano bom. Porque depende delas. Jesus não dizia, a tua fé te curou? Ora, se ele dizia, é porque nós podemos nos curar. Então, se a gente não persiste no bem, se a gente vem, toma um passo e faz um tratamento espiritual, mas a gente não se melhora, não há nenhuma árvore de arruda que vai fazer com que a gente melhore. Por quê? Não adianta. Depende de nós. Então, tudo que está acontecendo nesse panorama caótico da nossa terra, infelizmente, foi plantado por nós, seres humanos. E agora, para que esse ano fique morto e não seja 2016 A ou B ou C, seja 2017 realmente, é para que nós nos modifiquemos. Mas nós somos poucos, sim, nós somos poucos, mas desse pouco contamina para o bem aqueles que estão à nossa volta, primeiramente dentro do nosso lar. Se nós exemplificarmos um amor dentro do nosso lar, os nossos parentes vão prestar atenção e vão começar a se modificar. Se conseguirmos com que a família se modifique pelo menos 5 pessoas, essas 5 com certeza vão conseguir modificar a vizinhança. O mal contamina, mas o bem também contamina. O mal é contagioso, embora esse termo contagioso, mas não, o bem também é contagioso, porque ele contagia. Nós temos Facebook, tem WhatsApp, essas coisas, então a gente vê às vezes, a pessoa posta, não sei em que lugar, uma pessoa entra no metrô, entra no ônibus, está todo mundo sério, carrancudo. Aí essa pessoa pega um celular, e eles estão filmando, e ela começa a rir da gargalhada, começa a rir, daí a pouco todo mundo está rindo. Por quê? Porque contagiou as pessoas aquele sorriso. Então, quando a gente chega num lugar e tem uma pessoa sorrindo, não falsamente, a gente se sente bem. Quando nós chegamos num lugar e a pessoa é carrancuda, nós nos sentimos mal. Então, para que a gente não seja aquele que está de lá, carrancudo, para fazer com que nos sintamos mal, que possamos ser aquele que leva o bem, para que possamos ter um ano novo, melhor. Então, essa individualidade nós conseguimos sim mudar a humanidade. Mas não tem importância que não vai ser agora, porque nós somos imortais. A doutrina espírita nos explica que nós fomos criados simples e ignorantes, mas nós não morreremos, jamais. E que nós crescemos através das vidas sucessivas, que é o 4º princípio da doutrina, que fala que a pluralidade das existências, também chamada de reencarnação. E nós estamos amadurecendo, porque se fizermos um balanço, apesar do caos aparente, há 100 anos era bem pior, há 200 muito mais, há 300 então nem se fala. E exemplos nós temos na humanidade de pessoas que conseguiram vencer, não só as suas más tendências, conseguiram se colocar na humanidade como exemplos, e o maior de todos esses exemplos foi Jesus. Que possamos aplicar esses ensinos na nossa vida, que possamos pegar esse Jesus como exemplo de perdão, esse Jesus que foi traído, mas não se rebelou contra o seu traidor, que foi negado, mas não acusou o seu negador, Pedro, Judas, que não foi acreditado, foi desacreditado por Tomé. Eu não acredito que ele esteve aqui, só acredito vendo. Apareceu para Tomé, toque minhas chagas. Bendito aqueles que acreditam sem ver. Esse Jesus que no auge de suas dores, com uma coroa de espinhos,
com uma cana na mão, humilhado, colocado na cruz, que era uma das mortes mais ignomínias daquela época, ignominiosa daquela época. Escrito: Inri, Jesus Nazarenus Rex Judeus, para zombar dos judeus, Jesus de Nazaré, o rei dos judeus, pregado numa cruz, condenado à morte entre dois criminosos, dois ladrões. O que ele fez? No momento da sua morte: Pai, perdoai-os, eles não sabem o que fazem. Essa é a mensagem de Cristo. Essa é a mensagem para o ano novo. Que possamos colocar Jesus em nossos corações. Que possamos fazer do estudo da doutrina espírita uma rotina nas nossas vidas, porque nos explica os porquês das coisas. Por que sofremos? Onde estamos? Com quem estamos? De onde viemos? Para onde vamos? Que possamos principalmente amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a nós mesmos, porque se nós não nos amarmos, quem poderá nos amar? Essa é a lição do Evangelho da noite. Deus abençoe a todos de ambos os lados da vida. Muito obrigado. Agradecemos ao seu Ademar pelas reflexões da noite. E que bela lição, né? Para começarmos o ano, né? Falando de Jesus, né? E agora eu convido a Isilda para fazer as leituras das cartas da noite. Querida Mãe Maria Natividade, peço as tuas bênçãos e que Jesus nos guie sempre. Mãezinha, sei, minha mãe, que sente enorme saudade. Eu também, dos nossos tempos que andávamos juntas pela cidade, vendo coisas variadas, comentando sobre tudo. O tempo passa e cada uma de nós segue o caminho escrito por Deus. Temos sim que confiar nele, acreditar que tudo que temos e somos vem deste Criador amoroso. O momento agora, mãe, é de caminhar para frente, confiando de que a vida física é passageira e que a espiritual é eterna e verdadeira, e que a reencarnação é portal de amor e luz para que a vida se perpetue a cada dia com consciência e progresso. Querida mãe, não é mais tempo para lágrimas. Escreva um novo capítulo no seu livro da vida. Ame a todos e caminhe com amor, espalhando para todos que estão ao seu lado os ensinamentos de Jesus. Deus é amor, Deus é luz, Deus é vida. Ele sabe o que precisamos. Confie. Mãezinha, deixo meu grande beijo para você e para todos os nossos familiares. Fique em paz, fique com Deus. Sua filha que tanto te ama, Maria Nair Conceição dos Santos. Eu, Manuel Ferreira de Lima, e minha companheira Ana, queremos deixar uma mensagem para nosso filho Raimundo. Filho, tudo que vai, volta. Quando fazemos o bem, este volta para nós mesmos, em forma de amor, carinho e paz. Quando fazemos coisas não tão boas, também volta para nós em dobro. É necessário compreender os nossos irmãos de caminhada. Ninguém é perfeito. Cada um de nós temos as nossas dificuldades. E a melhor forma de superar tudo e encontrar a paz é a oração. Se aproxime de Deus. Tire um tempinho do seu dia para ler o Evangelho. E assim compreenderás melhor a própria vida. Querido filho, tenha paciência.
Deus não criou o universo num só dia. Deixamos para ti o nosso abraço e nossas bênçãos, e que Deus nos abençoe. Seus pais, Manuel Ferreira de Lima e Ana. Querida amiga Patrícia, que Deus te abençoe. Eu estou me renovando. A morte me pegou de surpresa, mas na realidade estava no meu dia e na minha hora. Eu sofri por não compreendê-la. Nunca poderia imaginar que poderia andar, ver, falar como se estivesse na carne. Quando falam que a morte não existe, que a vida continua, temos a noção exata desta realidade. Seria tão bom se todos acreditassem nisto. Muitos espíritos não ficariam olhando para o alto, esperando o juízo final, esperando Jesus descendo sobre as nuvens. A realidade é outra. Cada um segue a sua consciência. Cada criatura escolhe, através das suas atitudes, o caminho a seguir. Somos responsáveis por nós mesmos. Não adianta reclamar. Se estamos na escuridão, temos que procurar a luz que existe dentro de nós para sairmos das trevas. Querida amiga, ore por mim. Preciso muito ainda. Hoje não quero falar de dor, somente de amor. Beijos, Ângela Serafim. Querendo um mundo de paz, percebi que a guerra começava em mim mesmo. Queria tudo perfeito e, no entanto, a cada dia ficava mais imperfeito. Pensava que somente o desejar me garantia a paz no mundo e em mim mesmo. E tudo isso ia conseguindo, alimentando meu ego doentio. Assistia aos jornais e não identificava o mal que estava fazendo a mim mesmo. Queridos irmãos, a busca da paz é compreensão. Não podemos criticar os irmãos que estão em guerra e nem tomar partido. Todos pertencemos ao mesmo mundo e nossa função é orar, acreditar que um dia todos nós estaremos reunidos no mesmo banquete de luz e de amor, e em nome de Deus. Que Deus abençoe a todos. Carlos Emanuel. Quem for dono das mensagens, pega conosco na livraria. Enquanto a nossa alegria cristã se organiza aqui para nos abrilhantar com a canção, muito embora as mensagens não sejam endereçadas, né, para todos nós, mas é bacana assim a gente ter esse cuidado, essa atenção de prestar atenção de fato na mensagem que está vindo, né, endereçada para um outro irmão, um familiar, um amigo, coisa parecida, para ver a concordância, né, com as palestras que são trazidas aqui na casa, né, nossos palestrantes, né. E eu estava ouvindo o que a Isilda fazendo a leitura e parece que, né, ia pegando, né, a mensagem de uma fala, de outra fala do nosso palestrante. E elas muitas das vezes elas também são interessadas a nós, né, anônimos, né, aqui. Então, o convite para que a gente também mantenha atento, né, à mensagem que está sendo trazida pelas cartas, e esse é o objetivo principal. Agora, a alegria cristã.
realmente o amor.